Entendendo regras CSS. Vamos ver finalmente como funcionam essas regras CSS, qual que é o formato delas, como que a gente consegue estilizar o elemento um a um usando o seu ID, como colocamos bordas e como a gente centraliza imagens. Uma regra CSS é um conjunto de declarações. Essas declarações, elas sempre se aplicam aos elementos que casam com o seletor dessa regra. E uma declaração é composta por uma propriedade, dois pontos, um valor, ponto e vírgula. O seletor, ele pode ser uma tag ou ele pode ser um ID. Se o seletor for o nome de uma tag, como é o que a gente tem feito, as declarações dessa regra vão se aplicar a todos os elementos da página com aquela tag. Por exemplo, neste caso, nós estamos falando que todos os parágrafos possuem uma margem à esquerda de 5%. Por quê? O seletor é o nome da tag P de parágrafo. Mas se eu quisesse que todas as imagens tivessem a margem à esquerda, eu colocaria IMG aqui. Por outro lado, existe também o seletor de ID. E esse seletor de ID começa com o símbolo de jogo da velha, ou hashtag. Por exemplo, você coloca hashtag título principal, o ID de algum elemento lá no seu arquivo HTML. E aí, as declarações que você coloca nessa regra vão se aplicar apenas ao elemento que possui esse ID. Lembrando que o ID é sempre único, ou seja, você vai estar estilizando apenas um elemento. Se eu quiser, por exemplo, estilizar apenas um título H2 dentre vários, e eu tiver, por exemplo, um título H1 e 3 títulos H2, e eu quiser estilizar o primeiro título H2, por exemplo, basta eu colocar um ID para esse elemento e lá no CSS eu vou estilizar esse elemento por meio de seu ID. Então, hashtag ponche vermelho e aí eu coloquei a declaração falando que a cor dele é vermelha. O resultado é apenas este H2 ficou vermelho. Podemos colocar bordas também. Existe a propriedade border, que é um atalho para outras 3 propriedades, que é border width, border style e border color. Os dois exemplos seguintes são equivalentes, ou seja, se eu escrever um, dá na mesma que eu escrever o outro, mas a gente costuma preferir o exemplo de baixo porque ele é mais sucinto. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão falando que todos os parágrafos vão ter uma borda que tem 1 pixel de largura, elas têm uma cor sólida e elas são vermelhas. E existem diversos estilos de borda. A borda sólida ela é toda da mesma cor, mas existe a borda dupla, a borda groove, outset, pontilhada, em traços, inset e ridge. Você pode ver a descrição dos estilos neste link da Mozilla Developer Network. Por último, para poder centralizar uma imagem, a gente precisa definir que ela tem margens laterais automáticas, que significa que o navegador vai dividir o espaço horizontal restante igualmente nos dois lados. Para eu poder falar que a imagem tem margem lateral automática, eu preciso falar que a margin left dela é auto, de automática, e a margin right também. Contudo, eu também preciso falar que a imagem é para ser mostrada como bloco, porque por padrão ela é inline. Isso acontece porque o navegador não me permite definir margem para elementos que são inline.